Entrevista do dia, na Rádio Transamérica Juiz de Fora. Bem, como acontece todas as sextas-feiras, estamos apresentando um podcast. E comigo está no estúdio hoje o jornalista Marcos Araújo, a quem eu peço que faça as honras de apresentar o nosso convidado. Bom dia, Marcos. Bom dia, PC. Que honra estar participando aqui desse programa hoje, PC. E é claro que a gente está aqui no episódio de hoje, a gente vai receber alguém muito especial, alguém de grande relevância para a cultura de Juiz de Fora e também do Brasil, uma vez que seu trabalho é duradouro, permanente e resistente. A gente está falando de José Luiz Ribeiro, professor, jornalista, diretor teatral à frente do Grupo Divulgação, dramaturgo, iluminador, figurinista, idealizador, um verdadeiro guerreiro da cultura e do teatro. E agora também imortal. Mas temos mais coisa para falar do nosso convidado. José Luiz é filho de imigrantes portugueses. Ele nasceu aqui em Juiz de Fora em 1942 e em 65 ingressa no curso de jornalismo da antiga Faculdade de Filosofia, FAFILE. Ainda nos anos 1960 faz estágio na sede do Jornal do Brasil, no Rio de Janeiro, e é também nessa década que a trajetória teatral do José Luiz tem início em um tempo de grande efervescência cultural e também de endurecimento gradativo da repressão política iniciada com o golpe militar de 64 e que culmina com o ato institucional número 5 em 69. Aliás, final de 68, né? Dezembro, dia 13 de dezembro de 68. Bom, Zé, muito obrigado. É um prazer recebê-lo aqui no nosso podcast. Eu é que fico muito alegre de estar aqui entre amigos, porque aqui eu só encontrei até agora, no preâmbulo, pessoas adoráveis, ex-alunos, e pessoas que hoje a gente tem orgulho de ver a trajetória deles. Aliás, uma boa parte da redação veio cumprimentar o Zé Luiz aqui, porque quase todos foram seus alunos, não só na faculdade, como também no teatro, né, Zé? Sim. Muitas pessoas passaram pelos dois, né? Naquela época a pessoa acabava fazendo jornalismo e achava que o teatro desenvolvia, acabava com timidez, essas coisas, eles acabavam indo também. Então a gente teve uma estreita ligação mesmo. E acabava com a timidez mesmo, Zé? Olha, eu sempre falo, cuidado quando a pessoa fala, eu sou tímido. Eu falo assim, solta no palco, acaba a timidez na hora. Eu conheço muitos tímidos que quando ficam diante de uma plateia falam pelos cotovelos. É impressionante. Sim, isso, né? É perfeito, porque faz uma retroalimentação e se vinga, né? O Zé Luiz, ele é o meu mestre, né? Sim, eu sei fui aluno dele na faculdade e participei do grupo Divulgação durante muitos anos, fiz peças lá com eles, e eu entrei no Divulgação, um dos meus objetivos ao entrar no Divulgação era justamente perder essa timidez, porque eu me considero tímido até hoje. Mas mais quando a gente está no palco, a gente meio que se transforma, existe uma magia ali e tudo acontece, né, Zé? Eu acho que modifica sempre, né? E o momento é o seguinte, porque o teatro é o diálogos, né? Então, quer dizer, se uma pessoa fala uma coisa, o outro repete o outro, aí não tem problema com texto, não tem problema com nada. E uma coisa importante é que ele é um espelho, e as pessoas acabam espelhando o mundo que elas vivem. Ô Zé, aproveitando que o senhor deu essa deixa aí do espelho, não era bem essa pergunta que eu ia fazer agora, mas eu já vou adiantando aqui, porque você deu essa questão aí do espelho. Em outubro do ano passado, a Divulgação ele estreou o espetáculo Golpe, né? Eu fui lá assistir, um espetáculo maravilhoso. E esse espetáculo ele contava a história de uma senhora de posses, que de repente se vê apenas com 2 sobrinhos, né, como herdeiros, e interessados aí na fortuna dela, né? De certa forma, essa peça, ela espelha o que a gente está vivendo hoje, né? Dá para fazer, inclusive, um paralelo com esse caso que aconteceu recentemente, o caso do tio Paulo, que Sim. foi levado morto pela sobrinha, né, para poder conseguir um empréstimo. É a vida imitando a arte e vice-versa. E como é escrever sobre o presente para o público, Zé Luiz? Você falou aí de espelhar a realidade. Como é contar esse contemporâneo para o público? Olha, eu costumo, é uma coisa que eu digo sempre. Quando
eu sou dramaturgo, quando eu estou escrevendo uma história, eu sou jornalista. O jornalista está ali firme e forte. Quando eu estou no palco, eu sou professor. E quando eu estou na sala de aula, aí eu sou ator. Porque você não pode deixar o aluno abrir a boca de sono, você tem que pular para um lado e para o outro. Uma coisa importante é... Eu sou leitor de jornal, eu ainda pego jornal de papel, rabisco, corto e falo, olha essa fotografia, essa confusão agora, como é que deram as duas manchetes, né, do Porsche, do rico que atropelou o pobre do menino, quer dizer, aí eu vi o cara dizendo o seguinte, se fosse um Fusca que bateu, ia falar assim, Volkswagen atropela o fulano? Não. Aí você nota que a rede social está começando a mandar o mundo de uma maneira direta. E a partir daí, eu vou vendo assim, essa história, inclusive, do golpe, me deu muito problema, porque eu achei que o trabalho, o golpe, era o título legal. E nós tivemos um problema com o público, de professora que não queria levar a turma, porque achava que era o nome do ex-presidente, não entendeu como um elemento social. Então, eu observo muito a sociedade e os conflitos que existem. Isso aí é muito importante. E agora, nessa sociedade das redes sociais, eu acho que ficou mais confusa a vida. Uhum. Mas, Zé, antes da gente chegar nessa contemporaneidade, eu queria voltar lá atrás. Essa fagulha de teatro. Primeiro assim, comunicação. Por que você quis fazer comunicação lá na Farfilha ainda e depois teatro? O que deu aquele start assim? Eu vou te falar uma coisa que é terrível. Olhando o currículo, era a única faculdade que tinha História da Arte dada pelo professor Arcuri. Tá vendo aí? Aí fui, mas chegou lá, eu descobri o jornal e descobri... Eu tenho um trabalho muito grande como artista plástico, né? Eu fui o primeiro diagramador de Juiz de Fora. Essa história eu já conheço. O Mercantil, quando foi fazer a reforma, o Irving me convidou. Irving Cavalieri, que foi o editor do jornal nessa época, né? Que foi meu professor. E eu tinha ido ao JB fazer um estágio, eu fiz 2 estágios lá, e ninguém falava em diagramação naquele momento, porque era o velho chumbo roendo do linotipo. E quando não cabia, o que o cara fazia? Tirava as 3 últimas linhas e jogava para derreter. Você lembra disso? É a chamada pirâmide invertida, né? Se não falou no primeiro, na primeira parágrafo e no segundo, o resto não é vale nada. Então, o que acontece? O Ivan me convidou. E eu fui para lá porque, como eu tinha uma ligação muito grande com a arte em geral, porque eu gosto de música, né? Trabalho com música, eu gosto de artes plásticas, eu já pintei, já fiz muita coisa, e escrever literatura. Era um mix, né, que tinha. E, de repente, eu fui lá para fazer a reforma do Mercantil. O Mercantil tinha 6 páginas, ia passar para 8. Então, tinha uma página que já estava certa e estava sobrando uma página. Virei para o Ivan e falei assim, professor, vamos fazer uma página de cultura de arte. Um caderno 2, né? Aí ele virou e falou, mas tem jeito? Tem. O Antônio Augusto pode escrever sobre cinema. Eu posso escrever sobre teatro. A Cosette pode fazer sobre literatura. Doutor Hipólito pode fazer uma coisa. Amigo, ali começou um segundo caderno de uma Mercantil. pagininha. E outra coisa, né? Porque o público do Mercantil queria saber que filme que tinha, que teatro. Naquela época, Juiz de Fora era uma cidade muito culta. Né? É verdade. Quando a universidade chegou, os universitários liam muito. E tinha muito cinema, né? Né? Tinha o Cinema Excelsior, tinha o Cinema Central, tinha o Festival, tinha o Palace, né? E tinha o
E teatro, então? Teatro tinha Natália Luz, tinha muita coisa. Então, uma coisa que eu entendo é que aí eu comecei a acordar, inclusive, o Jaime Ribeiro, ele ia fazer no teatro, no Granbury, o ATG. Aí eu comecei a falar sobre esses teatros estudantis também. Aí as escolas começaram a contratar gente para fazer teatro, todo mundo, porque saía no jornal. Que eu acho que o mal que está acontecendo agora, eu estava vendo recentemente aquele mais, etc e tal, do Globo, que as pessoas tinham que votar, não tem mais a página para teatro, não. Não tem. Ninguém vota, não. E cinema também agora é tudo streaming, né? Então você você vem de direto. casa, você não precisa mais de ir ao cinema, né? Sim, eu acho que aí você perdeu aquela relação social que a gente está lutando para o teatro ter, mas a gente está vendo que é difícil. Pois é, Zé, aproveitando que a gente falou aí das plataformas, do streaming, a gente percebe que, contando ali com a plataforma, a gente tem esse conforto de receber o produto cultural em casa, né, no conforto do nosso lar. O teatro, como o senhor bem me ensinou lá nas aulas de comunicação, de teoria de comunicação, é a arte do hic et nunc, né? Do aqui e agora. Né? Precisa acontecer ali. Muito bem, Mohan. Em alto Não nível. esqueci, tá vendo? Tá vendo? Guardou bem, é bom aluno aí. E aí, Zé, como tirar esse povo de casa para levá-lo para o teatro? Como que é esse desafio, como tem sido esse desafio, né, de manter o teatro vivo e levar o povo até as salas de teatro? Bem, eu acho que o primeiro lugar é educação. Anteriormente, você sabe, a gente tem um projeto que já tem bastante tempo, mais de 30 anos, que é o Escola de Espectador, que era um contato que a gente tinha direto com os professores, e os professores levavam os alunos, e depois os alunos faziam um trabalho sobre a peça, a gente tinha debate depois do espetáculo. Então, a gente notou uma coisa. Algum tempo notando que estava diminuindo muito o contato com a escola, porque tudo passou a ser, a gente manda um e-mail, aí a secretária da escola vê lá, passa, nem olha, o diretor não fica sabendo, porque é uma coisa menor, ninguém vai olhar, né? Então, o que aconteceu nessa história? Eu conversei com algumas professoras, porque hoje eu tenho elas todas cadastradas no meu telefone. Aí eu falei, fulano, vai começar, vai querer? A gente está notando que a gente tem uma quantidade muito grande das escolas em torno. Bicas, Mata Espanha, eles vêm, porque eles alugam um ônibus, vêm, passam um dia em Juiz de Fora, assistem o teatro, vão todos felizes. Agora, os professores da terra, uma professora comentou, menino de 9ª série para cima eu não levo. Eles não têm menor educação no lugar público, eu tenho que ficar porque eu vou me aborrecer. E as criancinhas, os prezinhos, etc., se acontecer qualquer coisa com a criança, o responsável é o professor. Aí, para que eu vou me envolver nisso? Então, esse é o cerne da coisa. Porque quando você tem uma super divulgação, que vai ter a Frozen no Central, que vai ter isso, os pais levam. Outra coisa, o pai que não conhece mais as coisas, porque ele não vai. Ou ele terceiriza, a babá leva, etc. e tal, e consequentemente ele não curte aquilo que o filho está vendo. Puxa, eu terminei agora a minha 188ª, 188 peças, chama-se A Mochila Mágica. A história do menino que cai do sol, o sol está muito quente e ele quer descobrir um lugar que tenha diferenças. Então ele cai. Então esse menino vai rodar para o lado.
Ele encontra com o Coelho da Páscoa está bravo, porque só lembram dele na época da Páscoa, que depois eles abandonam. É igual o Papai Noel, que quando chega em junho tem forró de São João. Nunca me convidaram para um forró. Papai Noel nunca foi convidado para um forró. Você está entendendo? Então ele faz essa brincadeira até chegar lá no lobo, que o lobo fala assim, não, eu não sou, meu bisavô que era o lobo, mas inventaram que ele era o lobo mau. Ele não é o lobo mau, não. A gente, olha, o Chapeuzinho, por exemplo, é uma menina desobediente. A mãe manda ela andar pela estrada do rio e ela entra na floresta. E o lobo é que leva as coisas, porque o lobo estava interessado, era no doce que ia levar para a vovozinha. Então eu faço uma brincadeira com esses personagens todos. Porque o ano passado a gente fez a Menina Ventania, e aí na campanha as pessoas tinham lá, Chapeuzinho Vermelho, gatinho, só aquelas coisas. Então uma coisa mais autoral fica difícil, por falta de conhecimento. Zé, eu queria saber primeiro assim, daqui a pouco eu vou te perguntar isso, como é o seu processo de produção? Se você vai na inspiração ou na aspiração. Mas primeiro eu queria saber assim, você se lembra da sua primeira peça? Sim. A primeira que foi encenada em 15 de novembro de 1963. Chamava-se Brasil Espaço 63. Uma loucura juvenil, você está entendendo? Que tinha um monte de menino de escola, que coisa que a gente convidava, a professora Maria do Carmo Carrisco colaborou, tinha quase 100 pessoas, uma molecada enorme, e que contava uma certa história do Brasil, os imigrantes, uma coisa... hoje a gente lê, né? A gente fala, nossa, era uma coisa meia aula de história. Pois é, o Marcos fez até um roteiro aqui que eu achei muito interessante e esclarecedor. Por exemplo, o Divulgação tem uma história de resistência durante a ditadura militar. Sim. Você passou por muito perrengue nesse período, Zé? Olha, em primeiro lugar, a gente teve que aprender a se voltar para as coisas. Por que o Divulgação é centro de estudos teatrais? A gente fazia parte do teatro universitário. Todo o teatro universitário começou a ser perseguido, porque o teatro universitário estava montando boa, papá. Quando chegou essa época, eu disse, bem, o repertório tem que ser um repertório diferente. A gente tem que falar o que a gente quer falar, mas jurar que não está falando. Então a gente montou Eletra, a gente montou Diário de um Louco. No Diário de um Louco, nós levamos ferro, que foi proibida na hora da estreia. Essa aí, na hora da estreia? Na hora que o público chegou o cara da Federal lá e essa peça está proibida. Depois de 3 meses a gente... como é que vai? Porque ali é o seguinte, né, amigo? Não tinha lei, não tinha nada. A gente juntava, vendia ingresso, pagava as contas. Hoje não, hoje tem Funal Fica Ajuda, como eu falei, esses moços, pobres moços, se soubesse que eu sei. Então, a gente aprendeu a fazer isso. E outra coisa também, o Beral era espírita, que era o delegado da Polícia Federal. Então, para o ouvinte, quem está assistindo no YouTube também, quem é Beiral? Ele era o delegado da Polícia Federal. O delegado da Polícia Federal. Ele era espírita. Então ele conversava com a gente para a gente catequizar, para salvar a gente do comunismo. Sabe? Então, não, sai dessa vida. Perdia texto. O Santo Inquérito, por exemplo, a gente encaminhou tudo, sumiu o texto, não voltava nunca. Aí o universitário forma, né? E vai embora. Aí perdi a chance toda de elenco. E a gente sempre falou as coisas ou pelo riso, né? Agora, violência mesmo, em 64, e não foi política. A gente tinha acabado de uma peça que chamava chamava Sinfonia de uma Favela. E a gente tinha conseguido, numa casa de musical, os instrumentos emprestados. Aí, quando acabou, nós não queríamos deixar o instrumento lá na casa de Itália, porque coisa. A gente passou ali onde hoje Sesama,
Era a antiga rodoviária, né? Sim, a rodoviária Regis Bittencourt. E eu trabalhava com o pessoal da indústria, operário da Industrial Mineira, que também fazia parte do elenco. Quando a gente chegou ali, o policial chegou e falou assim, onde vai ser a serenata? Não tem serenata, expliquei para ele, etc. E tal. E havia um senhor, o Brauna, companheiro da gente, que era negro. Na hora que a polícia falou, então, ver isso, ele falou assim, eu sou trabalhador, eu trabalho a coisa. Naquele momento, o cara vira e fala assim, cala a boca, macaco. Eu virei para ele, eu disse, imagina essa complexão física minha, que naquela época era 36 pela Renner, e com um cabide na mão. Na hora que eu virei para ele, fala assim, o senhor tem a dignidade de falar direito com uma pessoa, etc e tal. O cara vem com um cacetete em cima de mim, eu peguei o cabide, amparei, cara, mas ralou o cara todo aqui. O ódio do cara imediatamente chamou. E eu fui, foi a primeira vez que eu andei de camburão como agressor de polícia. Você está entendendo? E outra coisa, né? Eu fui presidente do diretório acadêmico naquela hora, Tristão de Ataíde, que depois mudou o nome para Vladimir Herzog. E naquele momento pesado, 64, 65, 66, em que a gente estava na reunião, só, os homens vêm aí pegar, disse, ó, vamos ver. Então, eu acho que pela coisa da gente ser franzino, dizer, isso aí não vai fazer nada na vida, não, é um chato. Zé, aproveitando o que o senhor falou de censura, a gente está passando novamente, em pleno 2024, né, por um grande retrocesso aí. E o setor artístico, né, a área das artes, do teatro, tem sido aí a bola da vez aí como inimigo público número 1, né? Como que o senhor vê isso? Na hora de escolher um tema, na hora de escrever uma peça, o senhor pensa nessa... de como que isso vai chegar ao público, como isso vai bater no público, existe uma autocensura, como que o senhor enxerga toda essa situação? E aí tem embutida aquela pergunta, como é o seu processo de produção? Ótimo. Você acabou de falar a palavra certa. O que aconteceu agora? Quando a gente tinha censura, a gente sabia quanto a gente ia lutar com o cara. Agora a gente tem a autocensura. O que eu posso falar? Esse tema, cuidado que vai ser legal não. Como é que você... Porque hoje, uma simples paquera de falar, olá, como vai? Pode virar assédio. Você está entendendo? Hoje o negócio é difícil. A estrutura do tempo. Agora, como eu digo, eu tenho um olhar de jornalista. Aqui tem um conflito, como é que esse conflito se estabelece, como é que a gente pode fazer de uma forma cômica ou de uma forma dramática mesmo, séria, um negócio assim. Recentemente, no dia 5 de abril, fiz que aliás eu estou me especializando em espetáculos únicos. Eu escrevo um texto, monto um espetáculo e acabou. Eu fiz o Censura Não, que foi justamente uma revisão da censura do começo da chegada dos jesuítas com os índios até agora. A gente pegou uma quantidade enorme de livros proibidos, uma loucura que a gente está vendo. Lá no Sul, o que fizeram? Exposições que são proibidas. Nós estamos agora num momento muito difícil. Eu não sei se a gente vai levar 20 anos para recuperar uma liberdade, uma coisa, porque uma palavra, de repente, pode gerar uma confusão enorme. Teve algum episódio, Zé, em razão dessa polarização que a gente está vivendo, teve algum episódio de, no momento da peça, alguém do público se manifestar, não gostar, deixar o teatro? Chegou a acontecer isso? E como que vocês no palco lidaram com a situação? Quando nós fizemos, era sempre 1º de abril, foi aquele momento que o Collor passou a mão nas poupanças da gente toda, né? Então,
o que aconteceu naquele momento? A gente ficou sem dinheiro, o dinheiro todo um pouquinho, 2 produções para fazer, foi um tal de desmanchar a roupa, recosturar a roupa, e eu escrevi Era Sempre 1º de Abril, contando a história dele, né? Um cara que de repente era inventado, que era o cara, caçador de Marajás. caçador de Marajás. E a gente fez isso. A Ilha da Fantasia, por exemplo, tinha um personagem que era a Grossélia, que era a cafetina mor, né? Você lembra disso? Que tinha a Zélia, que tinha... Era ministra uma da pessoa da Fazenda. Zélia Cardoso de Mello? Isso. né? A Zélia Cardoso. Depois casou-se com Chico Anísio. Com Chico Anísio, infernou a vida dele, porque acabou com ele, né? Então, a gente tinha debate. Aí o debate vira e fala assim, se der tudo certo, olha, eu fico pensando como é que as coisas vão se repetindo com essa rapidez enorme. Se der tudo certo, você escreve uma outra peça para o nosso presidente? Eu falei, olha, o mal que ele fez já está feito. Ele pegou as poupanças da gente toda, o sofrimento que nós tivemos foi enorme, quem produz sabe disso, pessoas que venderam um apartamento, o dinheiro ficou preso, pessoas que morreram, etc. e tal, que as pessoas esquecem rápido. Você esquece aquela quantidade de gente enterrada com um trator enterrando um caixão em cima do outro e ficou tudo por aí mesmo. Você não lembra das coisas que vão acontecer, vai passando, vai passando, vai passando. Então, eu acho que de vez em quando aparece isso. No golpe, por exemplo, teve gente que não foi por causa disso. Por causa do nome, né? Por causa do nome. Não vou nisso não. Ô Zé, quando você chegou agora aqui para a gente conversar sobre o programa, vários repórteres, editores vieram cumprimentar o que foram alunos seus, tanto no teatro quanto na faculdade de comunicação. E a gente colheu, foram poucos, né, mas alguns depoimentos de pessoas também que fizeram parte da sua vida. Por exemplo, este que você vai ver a imagem agora, quem está nos acompanhando pelo YouTube, mas a gente pode identificar depois quem está falando. Vamos lá. José Luiz Ribeiro. O que dizer dessa figura tão importante para a cultura de Juiz de Fora, do Estado, do país? Afinal de contas, ele é um membro da Academia Brasileira de Cultura. O Zé Luiz é um guerreiro. Ele não desiste, ele está há quase 58 anos à frente do Divulgação. Numa luta diária por cidadania, por cultura, para poder fazer a sua profissão de fé, para poder levar o seu teatro para a comunidade, para a sua aldeia. Tantas e tantas gerações já passaram pelo Divulgação. Eu fiquei lá quase 20 anos e como que o Divulgação foi fundamental para a minha formação humana, cultural, artística, ética. Junto com a minha família, o Divulgação, e especialmente o Zé Luiz e Malu, grande companheira, são responsáveis por tudo que eu consegui construir na minha carreira. Então, para essa criatura que está fazendo aniversário em breve, no dia 22 de maio, eu só desejo toda a saúde, todo o amor, toda a paz do mundo e que ele continue fazendo a diferença na vida das pessoas, como ele fez com a minha. A professora Marise Médici, todo mundo conhece como Meg, né? Sim. E ela falou ali sobre a Malu, a sua esposa. Como você conheceu a Malu, Zé? Olha, é uma coisa muito interessante. A gente tinha acabado de fazer vestibular, eu brinco que ela tinha feito letras e depois ela foi fazer jornalismo para poder casar comigo. Então, a gente terminou de fazer o vestibular, tudo correndo ali na casa, onde hoje é a Casa de Cultura, esses negócios todos. E todo mundo conversando, aí como é que foi? Acertou essa? Essa coisa. De repente eu olhei na autoescada, tinha uma pessoa de óculos escuros, eu falei assim, pessoa antipática, ela não desceu para conversar. Estou com ela há 52 anos. Sabe, uma pessoa maravilhosa. Tá vendo, Marcos? Sabe, foi uma retração. E a gente ficou primeiro muito amigo. Ela fala assim, a gente não namorou, a gente ficou amigo. Eu falei, pois é, a gente ficou muito amigo, se conheceu como amigo, que aí é bom, porque aí conhece os defeitos por outro lado, né?
Exatamente. A gente tem mais um depoimento também de uma ex-aluna, ex-colega sua de teatro, que eu acho que também que tem muita participação na sua vida. Vamos lá. Falar do Zé é tão fácil, ao mesmo tempo tão difícil, porque é tanta coisa que a gente não sabe nem por onde começa. Mas eu acho que pensar no Zé é pensar realmente no Dom Quixote de La Mancha. E é esse sujeito que se tornou imortal. É invejável a vitalidade dele, né? Próximo aí de completar os 82. Um ser de uma sabedoria, de um conhecimento profundo na área do teatro, na área da comunicação, na área da cultura em geral. Eu acho que ele é uma pessoa que marcou a cultura da nossa cidade. E eu posso dizer, enquanto aluna dele que fui na faculdade e enquanto atriz do grupo de divulgação, que ele, e acho que a gente não pode deixar a Malu de fora nessa fala, são pessoas que mudaram a vida de muita gente. A minha, em especial, eu posso afirmar que sim e fazer aqui todo o meu agradecimento, toda a minha gratidão, porque ter encontrado o Zé na minha vida fez toda a diferença. É uma pessoa divertidíssima, diariamente a gente ri demais da conta, às vezes o mundo está acabando, está caindo na nossa cabeça, e o Zé tem sempre uma tirada de bom humor. E a resistência dele, persistir no teatro esses anos todos, não desistir. E ele é uma pessoa que trabalha com adolescentes, com jovens e com pessoas de terceira idade. Então, assim, essa versatilidade é incrível. Então, só tenho mesmo a agradecer. E acho que no meu nome eu carrego o nome de muita gente que tem certeza que faz eco aí as minhas palavras. A Cíntia Falabella, que trabalhou com você a vida toda também. Né? Minha cuidadora. É aquela que me dá beliscão, você não fala isso, que isso aí não pode. Ela é a minha condutora aos novos tempos. Conta pra gente então um pouquinho de como essa sua forma. A gente sabe que você tem a sua primeira formação em jornalismo, né? Atuou como jornalista. E o homem de teatro? Porque a gente sabe que na academia o senhor foi buscar o teatro mais tarde, mas muito antes disso, o senhor já estava ali como homem do teatro, entendendo de dramaturgia, de figurino, de iluminação, de compor músicas. Como que o senhor foi absorvendo essa sabedoria ao longo aí desse tempo? Olha, eu tive um tempo, se eu contar a história, a minha vida foi, com 14 anos, eu estava carregando mala lá no Rocha Hotel. Você está entendendo? Depois estava limpando vidro na Tecidos Vicente Soares, a Casa Regente, ao lado do Correio, que era um lugar que dava sorvete para as pessoas. Ali eu fui passando, aí vendi pano, e aí aprendi muito com o negócio de tecido. Eu falo que cada coisa, abrir a porta do elevador, pois não, etc. e tal, foi uma forma de civilidade. Não quer dizer que a minha família não me desse isso, mas aquilo era um exercício. Depois, pano. E depois fui para o escritório para tomar conta de uma coisa e acharam que eu era bem diligente para fazer as coisas. Aí dali fui para o Exército. Você serviu aonde? 10º Regimento de Infantaria. 10º meu regimento, que estou para tua glória aumentar, pela pátria querida darei minha vida. Então você é infante. Infantaria é Infantaria. Perrengue ali. Não é? Era um tal de limpar fusível, aquele negócio. E peguei um momento difícil, que foi a renúncia do Jânio. Nós ficamos 61. um mês preso lá. Sem poder sair do Sem quartel. poder sair de prontidão, né? Pois bem, então eu acho que tudo isso. Mas, aí nesse momento, eu lia muito. Aí eu lia o Shakespeare, não entendia muito bem não, mas ia lendo, né? O que eu podia fazer foi isso. Então a leitura me dava muita coisa, né? Porque de repente, entre carregar uma mala e a outra, ficava sentado lá na portaria, aí tinha um livrinho lá de bar na gaveta que ia lendo, aproveitava a vida. Talvez se hoje tivesse celular, se fosse naquela hoje nas redes sociais, seria outro né? assunto, né? Pois é. Pois bem, então isso aí foi um ponto. E
como diria o seguinte, Juiz de Fora era uma cidade culta naqueles anos lá do coisa. Então você tinha a ópera, você tinha a filarmônica, que fazia um concerto antes da Promúsica vir e fazer todo o trabalho, tinha os balés, né? Então eu acabei ajudando Dona Maria do Carmo Carriço para fazer iluminação, para fazer isso. A gente começava a olhar, né? E outra coisa, tem uma pessoa que eu tenho que fazer um preito, que é o professor Marciano, professor de desenho. A gente olhava para ele no ginásio Mariano Procópio. Olhava para ele, era um homem enorme, careca. Mas o que eu aprendi de desenho geométrico me serve até hoje para fazer qualquer roupa, qualquer máscara de bicho ali. O pessoal fala assim, mas como é que você faz isso? Eu digo, não, aqui é só para dividir aqui. Então, essas coisas que ficam e que você começa a fazer no dia a dia. E ver muito. Então, tinha a peça do Natalio, eu via tudo que podia, e o grande Teatro Tupi, que a gente via naquelas televisão preto e branco, altas horas, mas que era muito legal. Queria que você falasse pra gente de como que é ser imortal, né? Que história é essa, Zé? Como que isso foi parar na sua Mas mão? aí, enquanto o Zé vai falando sobre a posse dele na Academia Brasileira de Cultura, a gente está mostrando algumas imagens aqui, tá? Você pode ir falando, mas vá olhando as imagens da sua posse na Academia Brasileira de Cultura. O que aconteceu, cara? Quando eu recebi o convite, eu falei, isso aqui tá errado. Eu sou uma pessoa Juiz de Fora, gente. Meu valor não passa da Ponte do Zamba, né? Ponte do Zamba, agora você foi longe, Zé. Disso, ninguém sabe o que é isso. É difícil de Juiz de Fora com o Matias Barbosa, Ele gente. falava que assim, a Ponte do Zamba, a glória local é aquela que não passava da Ponte do Zamba. Então eu falei, gente, ele disse, não, mas você tem uma história. E o cara começou a contar, que era o Leandro Bellini. Tinha a história completa das coisas. Eu falei, você tem que aceitar. Aceitei. E quando chegou lá, meu Deus, só tinha cachorro grande. Cachorrona, né? Você pegar Alcione, você pegar Zeca Pagodinho, o pessoal que faz parte lá, gente da Academia Brasileira de Letras e tudo. Aí, de repente, na hora que eu fui falar o discurso, graças a Deus, a minha madrinha Ana Botafogo, e a Ana Botafogo levou um susto, porque eu virei e falei assim, Ana, a gente já se encontrou. Ela falou, eu já participei de um espetáculo que você fez. Você lembra que você fez um espetáculo em Juiz de Fora, né? Sim, Comissarides. Pô, eu era o prefeito, eu que fiz seu casamento. Que maravilha. Aí ela falou, mas você tem retrato? Eu falei, acho que eu não tenho, não. A gente costuma fazer aqui alguns momentos de emoção, Zé, e para encerrando no final do nosso programa, do nosso podcast, a gente queria apresentar um depoimento agora que eu creio que vai mexer com o seu coração. Quem é essa pessoa aí? Olá, vovô. Eu gosto muito de você. Você é a minha inspiração. Eu quero muito ser igual a você. E quando eu tiver com 10 anos, eu vou ir lá no seu teatro fazer teatro com você. Aí eu vou estar grandona já pra fazer. Aí eu gosto muito de você, vovô. Eu gosto muito. E você mora no meu coração. Um beijo pra você, vovô. A sua neta Maria Tô Luísa. te mandando uma surra de beijo. Ai, que maravilha. Maravilha. Surra de beijo. E falou que quando fizer 10 anos quer trabalhar no teatro. Falou, ela já falou lá sentada assim, agora eu tô aqui, quando eu fizer 10 anos eu quero estar lá. Como é que é, Zé, esse processo de ser avô aí? E como é que isso impactou o homem José Luiz Ribeiro? Primeiro que veio naquele momento que o juiz estava com um apito para encerrar o jogo, né? Aí eu levei um susto, porque meus filhos todos Você tem 2 filhos, né? Eu tenho uma filha e um Meu filho. Então, um casal. Mas veio do filho, né? Que a Tarsila casou com a medicina. Então, aí veio
Tem um retrato, o primeiro retrato que a pessoa, na hora que nasceu, que eles foram mostrar ela lá na coisa, tinha uma das médicas lá, que era amiga, que era pai do coisa, que tirou esse retrato. Tem esse retrato, e a touquinha dela, assim, vermelha aqui, né? Porque ela foi através do vidro. Então esse retrato é iluminar. E uma pessoa que antes da pandemia eu ia lá todo dia, tirava um retratinho. Aí veio a pandemia, aí ficou de longe, né? Quando acabou, primeiro, ela gosta de teatro, gosta muito de teatro. O Federico era aquele negócio, teatro infantil, chato. Federico é o pai. É flamenguista, então é aquilo lá. Bom, isso já é uma boa notícia. Então, aí o que acontece? Virou e falou, olha, ela fez ele ir ao Ratinho todos os sábados a levantar. Hoje tem teatro. Ventania, hoje tem teatro. E ele foi a todos os cursos. A Fatinha que dizia, vivi para ver isso. Tá vendo, Zé? A Maria Luísa, então, é uma inspiração para você, para o seu filho e para todos nós. Esse depoimento dela foi, assim, maravilhoso. Infelizmente, o nosso tempo esgotou. Então, a gente tem muito que agradecer a sua presença. Eu quero agradecer meu parceiro Marcos Araújo, a quem eu devo muito nessas orientações sobre essa entrevista. Ele já conhece a sua vida, mas pesquisou mais ainda. Marcão, muito obrigado. Eu que agradeço. Volte foi uma sempre, honra, tá? Uma honra volte participar. sempre. E você, professor José Luiz Ribeiro, professor, teatrólogo, enfim, jornalista, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, é sempre bom estar entre amigos e bater um papo. Isso é importante porque o que a gente precisa é preservar a memória, porque quando a gente lembra dos causos antigos, a gente vai lembrar. Exatamente. Um dos objetivos desse podcast é fazer justiça às pessoas que fazem parte da nossa história. E o próximo espetáculo que eu estou fazendo com a terceira idade é JG de Araújo Jorge, que ninguém lembra mais daquele pedetista. Eu falei, eu vou recobrar esse cara, porque tinha aquele programa na rádio, Sim. Tango e Fantasia. Eu li muito texto dele na Rádio Cultura de Santos Dumont, para você ter uma ideia. Eu é que agradeço. Um grande abraço. Bem, pessoal, encerramos então a nossa conversa hoje com o professor José Luiz Ribeiro e na sexta-feira que vem voltaremos com o nosso podcast. Um bom dia a todos e bom fim de semana. Entrevista do dia, na Rádio Transamérica Juiz de Fora.